1 Coríntios 13, 12, amém? Encontrou aí? Graças a Deus. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Graças a Deus. O tema nessa manhã é: e então conhecerei como também sou conhecido. Aqui nós vemos Paulo nesse texto colocando o tempo, né? Ele diz agora e depois ele coloca então. Depois ele repete de novo agora e então. Ou seja, no momento agora tem algo acontecendo. No momento agora existe uma percepção. No momento agora existe uma forma de ver. Mas ele diz então, haverá um tempo, haverá um momento, chegará uma hora em que isso vai mudar. E o que eu quero falar com os irmãos aqui nesta manhã e juntos refletirmos a respeito disso é sobre uma jornada. É sobre, eu pensando no tema da mensagem, e aí me deu vontade de colocar um subtítulo, né? Às vezes os irmãos colocam um subtítulo, e alguns dias atrás nós tivemos falando sobre a parábola do bom samaritano. Aí tinha um subtítulo embaixo, os irmãos lembram qual que era? Uma história de amor e graça contada por Jesus a caminho do Calvário, né? Aí eu pensei em colocar, né, uma jornada em direção ao amor do Pai. Dava para colocar também, né? Eu quero falar nessa manhã sobre um pouco dessa jornada, sobre o agora e sobre o então. Amém, queridos? Esse texto de Paulo, ele para mim sempre foi um pouco truncado, né? Porque ele vem falando sobre amor, e aí depois ele entra falando sobre quando era menino, e aí depois volta aqui, verei face a face, e aí depois fala o amor de novo. E eu, na minha inocência, sempre, na minha dificuldade de compreender a respeito do amor, eu nunca fui muito de pregar sobre amor, irmãos. Eu sempre fui o pregador da obediência. Toda a minha vida, né, pregressa ao DEVAP era sempre obediência, obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Então eu não sabia falar de amor. Eu não sabia falar de amor. Por quê? Porque se Deus me abençoa, Ele me abençoou porque eu fui obediente. Se Deus não me pune, é porque eu fui obediente. Se eu cheguei onde cheguei, é porque eu fui obediente. E se eu não saí de onde eu saí, é porque eu fui desobediente. Então, para mim, sempre foi muito fácil falar sobre obediência, e sempre fui muito obediente em tudo. E eu via outros pregadores falando sobre amor, e eu até dizia, fulano de tal pregador do amor, sabe falar bem de amor. Eu sou da obediência, cada um fica no seu tema. Mas, irmãos, você só começa a falar de amor quando você começa a experimentar este amor. E não que ele não estivesse lá, mas quando você passa a reconhecê-lo, enxergá-lo nessa jornada. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele fala agora, neste momento, nós estamos vendo como um espelho, obscuramente. E a gente, coloca a arte lá, Henrique. E aí na arte aqui tem um espelho, um post bem bonito, mas é um sentido de contemplação, ali tem um céu dentro do espelho, né, como se fosse um portal. Mas quando Paulo ele fala aqui, agora contemplamos como espelho, nós vemos como espelho obscuramente. Não é que agora tem alguns mistérios de Deus que eu preciso ver, tem alguns mistérios que eu preciso conhecer. Quando Paulo ele fala desse espelho, a gente pensa naquilo lá, mas era mais ou menos isso aqui o espelho de Paulo, irmãos. Isso aqui é uma bandeja. Pedi para o irmão Almir trazer uma bandejinha para mim. E na época de Paulo, e até muito tempo, o espelho mesmo como a gente conhece hoje, ele começou ali por volta do ano 1400. Alguns começaram a fazer algum espelho misturando vidro com... Qual que é aquele metal líquido? Eu esqueço o nome dele. Mercúrio, vidro com mercúrio. E aí começou a ter um reflexo bem melhor. E aí o pessoal foi contaminando com mercúrio, né? Vai morrendo. Mas então, no começo do século XIX que começou a ter esse espelho como a gente tem hoje. Antes disso, irmãos, era um pedaço de bronze. Pegava-se um pedaço de bronze e polia. Igual sua mãe mandava você fazer com a louça em casa. Eu quero ver minha cara nessa panela. Mandava polir. Pega aqui, irmão Marquinhos, por favor. Dá uma olhadinha aqui nesse espelho.
Vê aí se os irmãos querem se olhar no espelho. Passa aí para os irmãos aí. Dá uma olhadinha de você nesse espelho aqui e vê o que você consegue ver. Então era isso. Era o que Paulo tinha na época. Ele olhava aquela mulher se preparando para um casamento, ela olhava naquele bronze polido e ela via alguma coisa e ela dizia: nossa, estou linda. César, imperador, olhava e dizia: eu sou o máximo, eu sou o maravilhoso, né? Talvez algum outro olhava e dizia: nossa, eu preciso melhorar um pouco, eu não estou bem, estou pálido, estou, olheiras. Eu não sei o que eles conseguiam ver. Dá uma olhada aí, vê o que você consegue ver aí. Mas pode ir passando, deixa passando aí na mensagem inteira. É importante que você entenda, quando Paulo diz: olha, o que eu vejo agora, eu não consigo discernir direito, é embaçado, é obscuro. Tem algumas versões que dizem, é em mistério. Ou seja, você tem que tentar adivinhar direito. Hoje não, a gente tem espelho em tudo que é lugar, né? A gente tem espelho em tudo que é. Você entra no carro, tem espelho. Você chega na sua casa, tem espelho no banheiro, tem espelho de rosto, tem espelho de corpo inteiro. Você olha se a roupa está combinando, se a paleta faz sentido. Se você está mostrando um pouco a barriguinha, não, essa roupa não me cai bem, aí você fica assim, né? Faz uns testes. Você vê tudo. Você vê muito mais claramente. As pessoas têm o costume hoje de pegar o celular para ficar olhando através do celular, até para ver como que ela vai ficar se ela tirar uma foto naquele momento, né? Aí você olha assim, falou: ficou bom, hein? Bonito. Paulo não tinha nada disso naquela época, ninguém tinha nada disso. E ele faz então essa comparação. Ele fala: olha, o que eu vejo hoje, o que dá para eu perceber hoje, é isso aí. É esse espelho. O que eu tenho hoje acesso, o que eu consigo perceber, é dessa forma. Eu sei que tem um reflexo, eu sei que tem a minha imagem ali. Eu olho, eu sei que sou eu. Eu olho, eu percebo que não é uma outra pessoa, não é algo do além, sou eu mesmo ali, é a minha face, mas é obscuro, não é nítido, não é claro. E aí ele fala: agora então nós vemos como este espelho, e então, em algum momento, e num futuro, e numa caminhada, e numa jornada, veremos face a face. Esse face a face, irmãos, que é colocado aqui, a palavra traduzida por face, ela tem uma ideia de natureza, da essência, de uma verdadeira essência, do que é realmente real, não do que é projetado, não do que é pensado, mas do que realmente é, em essência. Ele fala: em algum momento eu verei em essência, não vai ser embaçado, não vai ser o que eu projeto na minha imaginação, o que eu acho que é, porque eu olho e falo: eu acho que está bom, eu acho que está ruim, mas eu verei na essência como é. Agora eu conheço em parte, e então eu conhecerei como sou conhecido. Vamos deixar isso aqui mais para o final, a gente vai trazendo isso. Então hoje, irmãos, queremos refletir sobre essa caminhada e sobre como você se enxerga e o que você realmente é. Porque nos enxergamos de alguma forma. Ao nascer neste mundo, nos é projetada uma identidade. Desde o começo está sendo formada uma identidade. Desde o princípio, essa identidade ela vai sendo ali gerida de diversas formas. A sua família vai acrescentar coisas ali. A sua família vai dizer quem você tem que ser ou quem você é. Não é isso que a gente pergunta para os nossos filhos? O que você vai querer ser quando crescer? Ontem mesmo eu perguntei isso para o meu filho. Eu falei: o que você vai querer ser, filho, como crescer? Quando crescer? Como se talvez uma profissão nos definisse, né? Eu vou ser policial. Pronto, então você é policial, é isso que você é. A tua definição de vida é essa, é isso. Será que nós somos isso? Nós somos o que nós trabalhamos? Essa é a nossa identidade. As pessoas vão incorporando isso. Elas vão incorporando. Alguém olha e fala: você é inteligente. Você fala: então isso é o que eu sou. Outros já recebem: você é burro, seu idiota. E alguns assimilam isso e falam: não,
as coisas começam a dar errado, fala, não, é porque eu sou burro mesmo. Tudo que eu faço está errado. A família coloca várias coisas. Você é bonito, você é feio. O pai era muito ruim com a mãe, o menino está meio revoltado, fala, você é igual ao seu pai. Aí ele cresce e fala, eu sou igual ao meu pai, né? E aí lá na frente as mesmas coisas se repetem. E aí a gente pensa, quanto que se assimilou disso, né? A mídia também, a sociedade, nos coloca algumas coisas. Antigamente, há 50 anos atrás, talvez a mídia viria depois, né? Mas hoje, desde pequeno, nós temos acesso à TV, desde a década de 80 é TV, aí depois vem filmes, né? Na década de 90 tivemos muito acesso a filmes, VHS, você poder assistir filme em casa, né? Livro não tanto, porque o pessoal não lê, pastor, a gente não lê muito, mas assiste bastante. E agora redes sociais, celular, então, isso nos molda, isso nos diz quem nós somos. E aí as pessoas começam a falar, eu sou assim, e aí ela começa a colar cartazes de banda e diz, olha, eu sou roqueiro, é isso que eu sou, é essa a minha definição, é o que eu gosto. Aí vem outro e fala assim, nossa, roqueiro não presta, bom mesmo é sertanejo. Eu gosto disso, mas não é sertanejo velho não, você. Sertanejo velho, de viola, não é isso não. O negócio é Luan Santana, que mais? Embaixador, Maiara e Maraísa, é esse, né? Maiara e Maraísa, é isso que é o bom. E aí cada um vai dizendo, olha, eu sou isso, é isso aqui que me define, é isso aqui que eu sou. E a sociedade tem as suas estratificações, né? A sociedade tem os seus grupos, e aí você é aceito em alguns, é rejeitado em outros, então você fica onde você vai sendo aceito. Em algum momento você começa a se definir, você começa a ter seus gostos, suas vontades, não, isso aqui é o que eu sou, eu gosto desse tipo de roupa, uma roupa que outra pessoa acha feia, você acha bonita, e aí você fala, não, eu sou assim, eu gosto dessas músicas, destes filmes, e a gente vai pegando todos estes pedaços, e vai dizendo, é isso que eu sou. A gente vai colando na gente assim, né? Vai colando, e vai dizendo, é isso que eu sou isso. O problema, irmãos, é que dá errado. Em algum momento, você não é um ser apenas social, você não é apenas de carne. Existe coisa mais complexa, você é um paradoxo. Olha que palavra bonita que eu aprendi aqui na quarta-feira. Você, o homem, o ser humano é um paradoxo. Então, se é um paradoxo, irmãos, você não resolve. Você pode fazer o que for que você não consegue realmente saber quem você é. E aí você entra em crise. Aí vem a crise. Você passa a vida inteira sendo montado para ser algo, e em algum momento você fala, rapaz, eu não sou quem eu achei que eu era. Eu não cheguei onde eu achei que eu ia chegar. Eu não tenho o que eu achei que era para mim, porque eu falava, isso é para mim. E não chegou. Quem que eu sou mesmo? Ali por volta dos 30, 40 anos, aí você começa a se questionar, você fala, eu não sou o que eu achei que eu era. E aí, é terapia, igreja, ou estudar filosofia. Ou você vem para o DEVAP, também serve. Aí você fica nessa, né? Terapia é bom? Lógico que é. Eu mesmo fiz, pastor, para tentar me encontrar, falei, rapaz, eu tenho que saber quem eu sou. E aí, alguns procuram igreja, né? Falam, não, igreja, e é isso, eu sempre fui isso, é isso aqui, eu sou agora crente, eu sou fervoroso, e a pessoa entra com tudo mesmo, porque ela fala, agora eu encontrei vida, eu não tinha vida, eu não sabia quem eu era, agora eu sei quem eu sou. Outros vão para o estudo, né? Para tentar encontrar as complexidades da vida, do viver humano, tanta coisa difícil. Só que isso não atinge a nossa alma. E o que a gente começa a fazer? Tudo aquilo que a gente foi montado, a sociedade, a família montou, você mesmo foi definindo, você começa a ir desmontando. Você vai tirando, você vai arrancando os pedaços, você olha e diz, não é porque eu gosto dessas roupas, eu usava elas porque eu andava lá com as amigas, tal, todas elas eram assim, eu também andava, então eu gosto de outro jeito, aí você muda. Porque eu ia nesses lugares, eu ficava, mas eu não gosto, eu vou procurar outra coisa, e aí você começa a ir desmontando, e você vai desmontando.
Aí faz terapia, vai para a igreja, o que for, mas você vai desmontando para tentar se encontrar. O problema é que você tira camadas e camadas e camadas, mas você vai parar num ponto e você não consegue ultrapassar ele. Você chega num lugar chamado ego. Você chega num lugar chamado pecado. E quando você olha na tua face, você vê o pecado, você vê o ego. Só que você não o vê mal, né? Mas ele está lá. Porque essa camada você não consegue tirar. Existe uma realidade sua que foi criada de engano, de erro, e você acha que é uma coisa. Aqui nesse livro aqui, A Dracma Perdida, não é fazendo propaganda, tá, irmãos? Não precisamos fazer propaganda, mas ele custa quanto aí? 15 reais, irmãos. 15 reais, pastor? Hoje está na promoção. A Silvia falou que é 20, mas hoje é 15. Ó, sério? O pastor acabou de falar, hoje é de graça. Se você não leu esse livro, você vai ter que pegar ele lá e levar para sua casa e você acabou de ganhar um livro. Olha só, nem Black Friday você consegue isso. Irmãos, mas é uma leitura boa, muito boa, para esclarecimento. E tem um trecho que fala sobre a queda de Lúcifer, sobre o momento em que o pecado ele se estabelece e ele aflora, né? Ele começa a ir surgindo, mas chega um momento em que o pecado é nítido, ele aparece visivelmente, assim como aparece visivelmente em mim e em você. E eu só queria ler esse trechinho, que diz assim: subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono do lado norte e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é Lúcifer começando aí falando essas palavras, ele está falando isso, começando no coração dele, tá? Com isso, ia ganhando pouco a pouco, mais e mais, confiança. Quanto mais alto subia, ele estava subindo. Quanto mais alto subia, mais a sua voz ia ficando forte, até que atingiu o píncaro do palácio e da ideia. Aquilo foi subindo, até que atingiu o ponto mais alto. Seus ouvidos, traídos pela sinfonia de suas vestes, seus ouvidos, traídos pela sinfonia que de suas vestes ressoava, fizeram-no olhar para si. Ele começa a olhar para ele mesmo. Defronte a um espelho de esmeralda, notou-se naquele dia, pela primeira vez, e atentou para a sua formosura. E indagando ao espelho, perguntou-lhe: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o seu coração, depois de ter concebido, deu à luz ao pecado, que refletido no espelho, lhe respondeu: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, todos têm inveja de ti. Agora, levanta-te, sobe acima de todas as estrelas, estabeleça o teu trono nas extremidades do norte, e serás semelhante ao Altíssimo. Não ser-lhe-ás mais submisso, e nem dele precisarás. Terás o teu próprio reino, e a ti pertencerá o poder e a glória para sempre. Ainda bem que os irmãos disseram amém, né? Achei que os irmãos falaram amém. Misericórdia, tem que falar isso, né? Misericórdia. Sinal de que os irmãos estavam prestando atenção no texto. Olha da forma que foi colocada esse processo de Lúcifer. E aí ele se olha no espelho e ele se vê. Então, irmãos, durante a nossa jornada, nossa vida, isso já aconteceu comigo e com você. Isso já aconteceu. O problema é que sobre isso, acima disso, você tinha uma identidade achando que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas quando você tira essas coisas do dia a dia, que fazemos todos nós, e procura a essência do teu ser, você
bate de frente uma parede chamada ego, que está lá dizendo: todos têm inveja de ti, seja semelhante ao Altíssimo. Você pode fazer o que você quiser. Você é bom sozinho, você é suficiente, você não precisa de ninguém. Você esbarra nessa parede, você bate nela. Essa é a face que você contempla no espelho. Você tira tudo o que colocaram sobre você e sobra só isso. Mas eu te pergunto, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Quando Deus olha para você, Ele vê o roqueiro, o policial, a professora, o pai, a mãe, um juiz. Não existe carteirada para Deus. O Senhor não sabe com quem está falando. Ah, Ele sabe. Então, quando Ele olha para você, o que Ele vê? Porque depois que você desmonta, nós já desmontamos aqui, você olha para você e você vê o quê? Ego. Ego. O mesmo espelho de Lúcifer, você se olha na frente dele. E aí nós ficamos perguntando, como que Deus nos vê? O salmista fez esse questionamento lá em Salmos 8, coloca aí, Henrique, Salmos 8, versos 3 e 4. Ele fez esse questionamento: que é o homem? Olha só, Salmos 8, 3 e 4, é isso, né? É isso mesmo, 3 e 4 de Salmos. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O salmista vê tanta perfeição, tanta grandiosidade, ele contempla os céus, ele contempla tudo, ele fala: olha, eu vejo a obra das tuas mãos, Senhor, mas o homem, o que é o homem para que o Senhor se lembre da gente? Nós não mereceríamos, as estrelas são grandes, elas expressam a tua glória, mas e eu, na minha ingenuidade, na minha fraqueza, no meu pecado, o que é o homem, o que é a humanidade para que o Senhor se lembre dela? Como será que Deus ele olha para nós, o que será que Ele vê? Então, irmãos, da mesma forma que essa face de ego ela foi sendo construída, tal qual o coração de Lúcifer também o nosso, porque isso é um erro nós olharmos e acharmos que você nasceu com o mal dentro de você. Você não nasceu com o mal dentro. Deus não criou o mal e colocou dentro de você. Não é assim que a gente pensa? Não, porque o homem já nasce ruim, o homem já nasce mal. E eu lembro até de algumas pessoas falando assim: olha lá o bebezinho lá. Aí o bebezinho de 3 meses, aí faz assim na mãe, né? Tá vendo? Aí, vontade de bater na cara da mãe. Tal a maldade. Aí você olha pro nenenzinho, você balança ele, ele ri, e você fala: que maldade que tem aqui. Cadê a maldade? Irmãos, eu me lembro, teve um casal de irmãos que vieram na outra denominação que eu estava, num outro ministério, e eles vieram do Maranhão para cá, e eu fui dar acolhimento para eles, ajudar eles, estava passando uma situação bem difícil. Aí se estabeleceram e tal, logo ela engravidou, e a criança nasceu, e depois a criança morreu, não sei se foi 1, 2 dias, morreu nascituro, né? Logo ali que nasceu. Irmãos, aquele casal ficou terrivelmente abalado, e aí você pensa, lógico, perderam uma criança. Irmãos, ao conversar com eles, a maior preocupação deles era se a criança tinha ido para o céu ou tinha ido para o inferno. É triste. A gente ri às vezes fala assim: meu Deus, mas será que é isso mesmo, irmãos? As pessoas estão sem saber em que acreditar. E às vezes estão sem perceber o amor de Deus
preocupados com a obediência, tal qual eu estive preocupado muito com a obediência. E aí fala, como é que faz? O menino já nasce em pecado, já nasceu em pecado, e agora morreu, o que faz? Meus irmãos, temos acesso hoje a uma luz, a verdadeira luz. Fica na luz, permanece na luz. Vê o que a luz está te mostrando. E dessa luz, irmãos, o que emana é amor. E se você for na direção do amor, que é o que nós estamos propondo nesta manhã, você não vai se enganar com essas coisas. Você não vai se enganar com nada disso. Então, da mesma forma que essa face chamada ego, ela vai sendo construída durante toda a sua vida, também ela precisa ser destruída, desconstruída. Há um processo de desconstrução. À medida que eu caminho em direção ao amor do Pai, quanto mais eu me achego ao Pai, mais essa face vai sendo destruída. Porque eu te digo nesta manhã, não é essa face que o Senhor te enxerga. Não é dessa forma que o Senhor está te vendo agora. A gente ainda vai se debruçar mais sobre isso, mas eu já te deixo bem claro, não é assim que o Senhor te vê quando olha para você. Só que isso precisa ir sendo desconstruído em nossa vida. Essa imagem de ego precisa ser desconstruída através deste caminho. É uma caminhada. Então, quanto mais eu caminho em direção à redenção, quanto mais eu morro para o ego, para o pecado, mais eu vivo, mais tem vida em mim. Chegai-vos a Deus, eu chegarei a vós. É um processo de caminhada. Amém, queridos? Graças a Deus. E este caminho não é outro senão ir em direção ao amor do Pai. Jeremias deixa isso claro para a gente, em Jeremias 31, 3. O Senhor falando ali, através de Jeremias, um texto lindo, maravilhoso. E eu gostaria que você pegasse ele para você nessa manhã e dissesse, eu creio nessa palavra. Eu acredito sim. Jeremias 31, 3. Vai nos falar que existe uma atração que ela ecoa pela eternidade te chamando. De longe. Não é perto não, irmão. De longe. Lá onde você estava. Lá no lugar mais obscuro do seu ego. Lá no lugar onde você achava assim, eu sou isso mesmo. Podridão, injustiça, adultério, inimizade, porfia. É isso que eu sou. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei. Se é eterno, irmãos, não começou, não tem início, sempre foi e não acaba. Não foi no dia que você chegou na igreja e levantou a sua mão. Não foi no dia que você falou, a partir de agora eu paro de usar isso, eu paro de fazer aquilo. A partir de hoje eu não traio mais a minha esposa. A partir de hoje eu vou deixar de ser violento com os meus filhos. Nesse dia o Senhor me amou. Não, com a eternidade eu te amei. E com a minha bondade eu te atraí a mim. Esse é o caminho que nos chama. O próximo verso diz... Ainda te edificarei, está vendo? Hoje talvez você está fora do esquadro, mas eu ainda te edificarei, e serás edificada, está determinado, você vai ser edificado, cidade, você é uma cidade, você é uma construção, você vai ser edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada, como que o Senhor me vê? Eu vou te adornar, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com coros de dança, é alegria. Próximo. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. Ainda plantarás, ainda darás frutos, ainda vai acontecer, irmãos. Existe a obra que o Senhor começou, ela não vai deixar de acontecer, ela vai se completar, e não é para mim, para você, é para o homem, é para a humanidade, é para a criação do Senhor, é para a sua imagem e semelhança. Mas existe um processo de desconstrução, por isso que é ainda serás. Existe um processo ainda, graças a Deus.
E essa atração pelo amor, irmãos, é o que nós vemos no filho pródigo. Ele sai, irmãos, com os seus haveres, com a sua bills, com a sua vida, com o seu dinheiro, com tudo aquilo que ele acha que ele é. Eu sou isso aqui, é isso que eu sou. E ali ele gasta a vida dele, dizendo, é isso que eu sou. Só que não dura, irmãos, porque ele não é aquilo. Ele não era nada daquilo. E no momento em que ele está no lugar mais fundo, ele se lembra de quê? Do amor do Pai. Ele diz, olha, até quem trabalha para o meu Pai recebe da bondade dele. Eu vou lá para ver se ele olha para mim do jeito que eu estou me olhando. Pelo menos assim. Porque ele pensava, o jeito que o Pai vai me olhar. Ele vai olhar e vai dizer, eu vejo um homem impuro no meio de porcos. Eu vejo um filho rebelde. Eu vejo desobediência ao olhar para você. Eu vejo sujeira. Eu vejo fornicação. Eu vejo adultério. Eu vejo mentira. Eu vejo maldade em você. E aí ele pensa, eu vou pedir para o meu pai não me enxergar assim. Eu vou pedir para quando ele olhar para mim, ele me ver pelo menos como útil. Porque para ele, para o filho pródigo, o amor é útil. O amor tem que ter utilidade. Mas sabemos que o amor é inútil. Que o amor não precisa de que algo lhe seja útil. E aí então, ele vai em direção ao Pai. O amor do Pai o atrai de volta, o amor do Pai o chama. E ao encontrar o Pai não lhe pede, olha, agora você vai ter que pagar por isso aqui. Agora você vai ter que aprender uma lição. Agora você terá que ficar muito tempo sem receber nada, para que você dê valor ao dinheiro. Agora você vai ter que servir teu irmão, me servir aqui, para que você aprenda o valor do trabalho. Agora você será proibido de sair de casa por 1 ano, nada de festinha, nada de amizades, para que você aprenda o valor da família, porque você não deu valor para a família. É isso que o Pai fala? O Pai o recebe em amor e diz, meu filho estava morto, mas agora reviveu. Porque sempre foi meu filho. Ele sempre o viu como meu filho. Este é o olhar do Pai para com o pródigo. Então, irmãos, a mensagem de hoje não é com relação ao amor do Pai para conosco, porque isso é certo, isso é fato, isso é verdadeiro, isso está posto. Mas é o que nós fazemos com relação a este amor, de que forma que nós reagimos a este amor, de que forma que nós refletimos sobre este amor. Os irmãos estão compreendendo? Graças a Deus. Então não é em relação ao Pai comigo, mas a minha relação de amor com o Pai, como que eu reajo a este amor? Porque nós estamos numa caminhada de amadurecimento, é o que Paulo vai dizer aqui. Já nós vamos ler esse texto. Nós estamos nessa caminhada de amadurecimento. E se você observar a sua vida, se você observar Adão e Eva, se você observar o filho pródigo, qualquer observação que você quiser fazer, você vai ver que existe uma jornada de amadurecimento com relação ao amor de Deus. Eu dividi isso aqui em 5 passos pequenos. Eu recebo este amor, número 1. Eu recebo este amor, mas eu não reflito sobre ele. Assim estava Eva. Assim estava Adão ali no jardim, colocando dessa forma. Até porque eles representam a humanidade. Mas essa forma mítica sendo colocada aqui, será que eles ficavam pensando a respeito do amor do Pai? Eu vou trazer um outro exemplo. Pega teus filhos, crianças pequenos. Eles ficam refletindo a respeito do amor do Pai? Quando você lhes cobre com beijos, põe para dormir, dá banho, leva para a escola, prepara uma refeição. Será que eles ficam ali falando, nossa, como a minha mãe me ama, como o meu pai, ele me ama?
porque ele vem e me coloca para dormir. Ele podia estar lá deitado, mas ele só vem quando eu durmo. Eles refletem sobre isso? Não. Você não refletia. Você pensava o quê? Uai, é isso que pai faz. É isso que mãe faz, é o normal. Não está fazendo nada além do que deve ser feito. Eu não consigo entender o que isso aqui é tão precioso. É normal, é assim mesmo que tem que ser. Então nós, irmãos, a princípio, em nossa existência, e aqui, irmãos, existem vários níveis de consciência. Talvez você esteja nesse nível de consciência. Talvez você já percebeu um pouco mais, mas talvez você ainda está nessa. Como eu já estive, pensando, o que o pai me dá, ele me dá porque eu obedeço. Eu sou um menino bom, eu sou obediente, eu estudo a Bíblia, eu faço leitura, eu escrevo, eu busco aprender mais, né? Eu me comporto, não dou trabalho para pastor, obedeço a doutrina. Eu não refletia a respeito do amor do pai enquanto estava assim. Era obrigação dele me dar, era minha obrigação obedecer, e era direito dele me punir, caso eu não obedecesse. Tal qual uma criança pequena pode olhar para o pai e dizer: eu fui bonzinho, tenho presente no Natal. Eu fui mal, eu vou chorar para ver se ele me dá. Mas se ele não me der, fazer o quê? Quem errou fui eu. Não é assim? Não é esse o pensamento? Então essa é a primeira etapa, é receber um amor e não refletir sobre ele. Existe uma etapa em que se duvida do amor. Eva, ali, houve a dúvida. Como assim Deus não quer que eu conheça? Como assim Deus me esconde coisas? Porque quem ama fala a verdade. Quem ama mostra tudo. Por que então eu não posso conhecer o bem e o mal? Por que então eu não posso saber tudo? Por que eu não posso crescer? Quantas vezes você já duvidou do amor do Pai? Quantas vezes você já orou e disse: Senhor, se o Senhor me ama, faça isso por mim. Pai, se o Senhor me ama, me dá essa varoa. Aí depois casa. Foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que o Senhor me deu. Pai, se o Senhor me ama, eu quero sair desse emprego, me ajuda, eu quero trocar de emprego, porque eu estou sofrendo lá. Se o Senhor me ama, mostra para mim, Senhor. Aí você está assim a cada 2 meses, 3 meses, falando: Senhor, se o Senhor me ama, se o Senhor me ama, se o Senhor me amar, faz isso. A dúvida com relação ao amor de Deus, existe ou não existe? É um nível de maturidade, tem pessoas que estão nesse nível de maturidade. Outro nível é: eu rejeito esse amor, eu sei, mas eu não o quero, eu corro dele, eu não quero. Por quê? Porque acha que o amor de Deus só acontece através de uma instituição de igreja. E essa pessoa teve uma experiência ruim, ela falou: eu não o quero mais, nada desse cristianismo, nada disso aí, eu rejeito esse amor. Outros o rejeitam de forma muito sutil, outros o rejeitam sem dizer que o rejeita. Existe um nível de amor que é: eu temo as consequências desta rejeição. Ou seja, cada vez que eu peco, cada vez que eu erro, o meu medo são as consequências. E aí eu começo a ter uma relação de medo para com este amor. Eu sei que Deus me ama, mas eu estou tão errado, que se Deus fizer qualquer coisa, eu estou enrolado. E aí na tua vida, por causa das tuas decisões, as coisas dão errado e você fala: é Deus pesando a mão, é Deus me punindo. E você vive o tempo inteiro com medo deste amor. Você não sabe, porque é assim, é amor até que eu sei que Deus me ama, mas Ele pode fazer isso ou aquilo comigo. Sendo que a palavra nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Achegai-vos com confiança perante o Senhor, com ousadia.
Existe um caminho. O caminho é Cristo. E uma outra etapa desse amadurecimento com relação a isso é: eu me humilho, eu enxergo os meus erros, o meu pecado, só que você para aqui. É o que o salmista fez no Salmo 51. Coloca aí Salmo 51. Se você não leu o Salmo 51 depois de ter cometido um erro, você viveu sua vida cristã errada até agora. Porque é o Salmo, irmãos, de mais humilhação diante de Deus. E depois que eu conheci na minha juventude o Salmo 51, era o tempo inteiro: se eu falar igual este Salmo aqui, Deus vai me perdoar, não é possível. Porque é um derramar, irmãos, é um humilhar tão grande. Salmo 51: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E aí eu ficava lá: Senhor, compadece-te de mim, Senhor, apaga o meu erro, apaga isso que eu fiz, Senhor, que eu seja mais branco do que a neve. Olha o pretinho falando: seja mais branco do que a neve. Não vai virar, irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu me sentia sujo, eu queria ser purificado daquilo. Eu dizia: Senhor, o Senhor olha para mim, o Senhor só vê sujeira, o Senhor só vê pecado, me limpa. O que mais? Pois eu conheço as minhas transgressões. Isso é importante. Ele dizia: eu percebo. Porque tem gente que não percebe, está vivendo loucura, mas está ainda cego. Agora aquele que recebeu um pouquinho de luz, ele começa a observar e dizer: olha, essa vida não está dando certo. Naquela hora eu tive prazer, viver daquela forma eu quis, mas não dá. Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha aí Deus olhando, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele ainda diz o seguinte: olha, eu sei o que eu fiz, estou te pedindo perdão, mas se o Senhor quiser me julgar, o Senhor não está errado. E o versículo 9 diz, coloca o 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, não olha para mim, porque o Senhor olhar para mim, o Senhor só vê pecado. Meus queridos, esse salmo é lindo, é uma sinceridade muito grande. Só que assim como nós, o salmista, ao se desconstruir de si mesmo e enxergar o seu pecado, porque ele escreve isso, irmãos, depois do adultério com Batseba, e depois de ter mandado matar o marido dela. Coisas terríveis, até mesmo socialmente terríveis, até mesmo para um rei terrível. Ou seja, ele extrapolou até a sua própria autoridade de rei de fazer o que quiser. Ficou tão feio, que nem ele sendo rei, passou batido. Ou não, nisso aqui você já ultrapassou o limite, Davi. Mas Davi continuou vivendo normal. Vamos fingir aí que nada aconteceu, vamos continuar andando, até uma hora que o profeta chega nele, conta uma história, uma parábola. Davi fica furioso e diz: olha, eu quero matar o homem que fez isso. E o profeta diz o quê? Você é este homem. Aí, ou seja, toda aquela face de rei segundo o coração de Deus, de rei de Israel, o maior rei de toda a história, o rei que ia fazer acontecer, ela desmorona. Fica no espelho apenas o ego, fica no espelho apenas o pecado. E Davi então, ao olhar nesse espelho, ele diz: é isso que eu sou. Senhor, esconde o teu rosto de mim, Senhor. Não olha para mim desse jeito. Não olha para mim desse jeito. Porque na concepção de Davi, e na sua concepção muitas vezes, é que Deus, ele olha para você e ele só vê isso. Um monte de podridão, um monte de pecado, um monte de passado, um monte de coisa mal resolvida. E a gente para por aqui e diz: Senhor, se o Senhor me amar, me ame apesar disso, porque se o Senhor não quiser me amar também, eu mereço mesmo. Eu mereço o que é de pior. Mas quando a gente contempla isso,
E a gente sente graça, sente perdão, falou: o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor não acabou comigo, o Senhor não acabou com a minha vida, o Senhor ainda está me dando tanta chance. Sabe o que a gente faz? A gente fica buscando então carismas, dons, coisas para nos revestir, para mostrar o seguinte: Deus está comigo. Quando você vê Jesus ali, Nicodemo chega nele e fala uma frase interessante. Ele diz: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, só faz essas coisas tão grandes espiritualmente, esses milagres, essas manifestações, se Deus estiver com essa pessoa. Então, se o Senhor está fazendo, é porque Deus te ama, Deus está contigo. Deus não ama aqueles outros ali, aquelas prostitutas, aqueles cobradores de impostos. Deus não ama não, mas o Senhor, mestre, Ele ama. E este conceito, irmãos, está impregnado dentro de nós, de acharmos que Deus ama mais quem está pregando aqui no microfone agora. Que Deus ama mais quem coopera mais na igreja. Que Deus ama mais quem tem mais dinheiro. Que Deus ama mais quem faz algum tipo de sinal, algum tipo de maravilha. E a igreja de Corinto estava dessa forma. No capítulo 12, eles tinham perguntado a Paulo a respeito de dom, e no capítulo 12 você vai lendo, Paulo vai dizendo, sabe o que? Ele diz: olha, o Senhor, Ele manifesta esses dons. Ele coloca línguas, coloca profecia, coloca várias coisas. Mas ele diz assim: mas o Espírito é o mesmo. Porque parece que os irmãos estavam questionando o seguinte: olha, quem tem dom de línguas, tem uma coisa, quem manifesta outro dom aqui, será que é o dom de Deus mesmo? Parece tão fraquinho, parece tão sem graça. Será que é Deus mesmo isso aqui? E aí Paulo diz: olha, é o mesmo Espírito, estáis no mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Olhem para vocês uns aos outros como iguais. Porque quando, irmãos, nós estamos com o nosso olhar cheio desse ego, a gente não apenas olha para Deus diferente, a gente olha também para o outro diferente. A gente não consegue saber como olhar. E aí Paulo vai dizendo: olha, vocês são um só corpo. E ele continua dizendo: vocês são um só corpo. Até que ele chega, irmãos, no capítulo 12, verso 31. Vamos ver, 12, 31. E ele fala: entretanto, irmãos, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele fala: irmãos, vocês estão preocupados com dons? Busquem os melhores. Só que eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Vocês estão preocupados em querer mostrar que o Pai, para alguns, é mais importante do que os outros? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. A palavra modo mais excelente aqui vem a mesma origem da palavra hipérbole, é um exagero. Ele fala: eu vou mostrar para vocês aqui um exagero. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito maior. E no capítulo 13, verso 1, então ele começa a dizer o que nós sabemos: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregues o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? As línguas que tu fala em mistério, a profecia que você faz, os mistérios que você conhece, os montes que você transporta, os bens que você distribui, isso não importa se você não receber, não perceber, não tiver ciência do amor. É o amor, irmãos, a diferença que faz. Eu sei que às vezes a gente lê esse texto e fala: olha, se eu fizer isso sem amor, e realmente podemos fazer tudo isso sem amor, podemos fazer tudo isso apenas por interesse. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: nenhum sinal que você busque, nada do que você acha que é importante, vai demonstrar o amor do Pai. Línguas não mostram que o Pai ama. Profecias não mostram que o Pai ama.
Mistérios não mostram que o Pai ama. Nem dar comida a alguém vai mostrar que o Pai ama. Não é isso. Porque o amor, irmãos, ele é muito maior. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte, que línguas, profecias, assistencialismo, milagres. Ele diz no versículo de número 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa palavra parte é pedaço. Ele fala, a gente conhece só um pedaço. Tudo isso aqui que você está vendo é só um pedacinho. E aí ele diz que este pedaço vai ser o quê? Aniquilado. Você gasta tanto tempo com estes pedaços e não vai sobrar nada. Não vai sobrar profecia, não vai sobrar língua, não vai sobrar monte, não vai sobrar comida aos pobres, não vai sobrar nada. Porque isso é só um pedaço. Isso é como você estar olhando para um espelho de bronze e não conseguindo discernir direito. Fala, olha, está quase bom, eu estou quase a semelhança do Cristo, eu estou quase pronto. E Paulo vai dizer, não, isso é só um pedaço. E aí ele vai fazer uma analogia, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui e estou juntando com o que nós falamos sobre a jornada? Quando Paulo ele diz no verso 12, porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face, ou seja, como realmente é. E agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele não está falando, irmão, sobre mistérios que você vai ter revelados. Ah, porque eu vou conhecer mais mistérios das coisas de Deus. Você vai saber quem você é de verdade. Você vai conhecer a você como Deus te conhece. E a forma que Deus te conhece está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E mais para frente vai dizer, e viu Deus tudo o que tinha feito, e era bom. A nossa jornada, irmãos, a forma que Deus ele te vê, e você precisa um dia conseguir enxergar isso, isso vai acontecer. Um dia você não vai olhar e vai ver embaçado. Você vai dizer assim, olha, está mais ou menos. Não, um dia você olhará e verá o próprio Cristo, porque existe um Cristo interior que está dentro de ti, que ele precisa ser manifestado. Quando vier o perfeito, quando vier o completo, todo o resto será aniquilado. Quando o completo ele emergir, quando o completo se manifestar no teu ser, no teu rosto, nas tuas palavras, nas tuas ações, aí sim, não precisa de língua, não precisa de profecia, não precisa de milagre nenhum, porque Cristo está na tua face. Não precisa de espelho para você tentar ver, não. Paulo ele faz uma comparação, falando sobre ser criança, mostrando esse crescimento. Ele diz no verso 11, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. E aí, irmãos, a gente pode parafrasear aqui o verso 12. Quando eu enxergava obscuramente, agora, eu falava obscuramente, sem ter certeza direito. Eu pensava obscuramente, eu não via direito. Eu sentia obscuramente, tentando acertar, mas vai haver um momento de maturidade, um momento de manifestação do Cristo, em que eu também conhecerei como eu sou conhecido. Jesus ele tinha certeza disso, por isso ele dizia, João ele escreve assim, sabendo Jesus de onde veio e para onde ele iria. Ele tinha plena ciência de onde ele veio
e para onde ele iria. A gente fica achando que veio do pecado, o pecado que deu à luz a gente. A gente fica achando que veio da fossa. A gente fica achando que veio de qualquer lugar que seja. E a gente fica achando que vai para um céu, que vai comer uva, que vai ficar em castelo, que vai ficar andando em rua de ouro. Irmão, na hora que você souber de onde você veio e para onde você vai, aí você vai começar a olhar para você e dizer: verdadeiramente, sim, eu sou um filho de Deus. Ainda fora do esquadro, mas eu sou um filho de Deus. E isso muda o teu caminhar. As tuas pernas não vão andar mais do mesmo jeito. O teu olhar não vai mais olhar as mesmas coisas. Os teus ouvidos não vão dar ouvidos para as mesmas coisas mais. E aí nós vamos chegar lá, no Pai. Porque Jesus diz, vamos finalizar aqui, irmão Henrique, João 15:9. No dia que eu chegar lá, irmãos, eu vou conseguir expressar na minha pregação tudo o que passa aqui, porque é difícil, passa muita coisa aqui e sai pouco por aqui, mas vai chegar esse dia. Jesus, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Ele tinha certeza do Pai. Como o Pai me amou, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Permanece, irmão. Permanece em 2025 e 2026. Se você morrer antes, se você viver para sempre, permanece, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.